Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre arqueogenealogia e genética da cultura Yamnaya. O vídeo de hoje faço em homenagem a meu avô paterno e a minha linhagem patrilinear, ou seja, aquela linhagem que segue de pai para filho em centenas de milhares de anos. Pertencemos ao haplogrupo R1b. Dentro desse haplogrupo estamos na clade RC2103 e pertencemos dentro dessa clade à subclade Z2106. Diferente do que ocorre nas outras clades do R1b, que são predominantemente da Europa Ocidental, a nossa clade surgiu ao norte do Oriente Médio e tem sua alta frequência no Oriente Médio, Cáucaso e Anatólia, também se expandindo a partir dos Balcãs para regiões como o sul da Itália e outras regiões com menor frequência. E conforme pode ser observado nessa estrutura da árvore filogenética, o Z2103 é subdividido em 3 subclades. Nesta árvore filogenética do projeto R1b basal, onde trata sobre o RZ2103, demonstra exatamente o que se pode observar também no mapa do site Eupédia, pois podemos observar que a maior frequência fica entre o Oriente Médio, o Cáucaso e o Balcãs mesmo, conforme a literatura descreve. E hoje, num processo de reconstrução histórica da origem da minha clade paterna, falarei sobre a cultura Yamnaya, que no caso é a cultura a qual a minha clade descende, e muitas das clades do haplogrupo R1b. Então, estarei falando aqui sobre os aspectos arqueológicos, genéticos, históricos relacionados à ancestralidade paterna dos povos da Europa moderna e suas ramificações na Anatólia, no Oriente Médio, entre outras partes para onde migrou o ramo proto-indo-europeu. A cultura Yamnaya tem seu período histórico registrado dentro da Idade do Cobre até o início da Idade do Bronze. Os vestígios encontrados em pesquisas arqueológicas realizadas na região onde hoje se localiza a Ucrânia, a Rússia, na base norte do Mar Negro, encontra-se datada de 3.300 anos a 2.600 anos antes de Cristo. O nome Yamnaya tem como base uma tradição funerária característica deste povo que viveu nesta região específica, onde as pessoas eram sepultadas em espécies de poços, conhecidos como kurgans, onde seus mortos eram depositados ali, juntamente com seus animais e alguns pertences. Os sítios arqueológicos demonstram um hábito peculiar relacionado à cultura Yamnaya. Outro fator importante para entendermos o desenvolvimento dessa cultura é que este grupo étnico antigo, eles praticavam o nomadismo e o pastoreio. Isso os caracterizava como uma cultura seminômade, onde eles passavam os invernos nos vales arborizados, onde eles utilizavam as árvores para aquecer, como combustível, para aquecer o seu período no inverno, perto desses vales, próximos a rios, e os verões eles iam para as grandes pastagens, onde eles levavam os seus rebanhos de gado para pastar, e a partir daí a cultura Yamnaya se caracteriza como uma cultura altamente identificada na prática da vida seminômade. Ou seja, eles viviam em processos migratórios intensos, a depender dos períodos sazonais, do clima, do relevo e
das condições de se manter ali e de produzir seus alimentos e mesmo de caçar. Além disso, a cultura Yamnaya é identificada como proto-indo-europeu tardio, e isso faz dela uma forte candidata para ser o berço das línguas proto-indo-europeias. E conforme vocês podem observar nessa imagem, as línguas europeias descendem do proto-indo-europeu. Não há uma certeza com relação à invenção da roda. Uns dizem que foi na Mesopotâmia, em Ur, outros dizem que foi no Cáucaso. Porém, se sabe que os Yamnaya utilizavam carroças de 4 rodas como abrigo, ou melhor, como casa em suas viagens e também em suas ações ao invadir novas terras. Por conta dessas inovações, eles foram provavelmente as primeiras pessoas da história a resolver o problema de viver em pastagens áridas e nas estepes, sobrevivendo ao inverno rigoroso da região da Eurásia, ali na fronteira entre Europa e Ásia, que vocês sabem que o inverno é bem rigoroso, onde hoje se localiza a Rússia, a Ucrânia, a região dos Cáucaso, Armênia, Geórgia, toda aquela região ali tem um inverno bem rigoroso. Outro fator relevante com relação à cultura Yamnaya é a sua capacidade de locomoção, ou seja, de atravessar regiões e de se expandir. Isso fica bem claro nas pesquisas tanto arqueológicas como também nos estudos de genética. Conforme eu já citei, no processo da sua vida, eles mantinham um modelo seminômade, onde eles passavam o inverno, então, entre vales arborizados com rios próximos, e no verão eles iam para as planícies, onde eles levavam seus animais, gado, ovelhas, etc., para se alimentar nas pastagens. Eles também utilizavam do modelo de caça, principalmente a caça de antílopes. Ilustro aqui a imagem de um antílope das estepes. Mas quando eu cito vales, e esses vales fluviais, ou seja, vales próximos a rios, estou me referindo a grandes vales, como os do rio Don e Volga, e seus afluentes. Com relação à alimentação, se tem conhecimento de que a dieta deles era altamente proteica. E eles se alimentavam de queijo, manteiga, bebiam leite, comiam bastante carne e talvez graças a seu estilo de vida duro e sua cultura patriarcal guerreira, além de sua dieta ricamente proteica, eles eram pessoas muito altas, de crânio robusto e de ossos grandes. Os arqueólogos hoje reconhecem seus restos em escavações ao comparar com restos de agricultores do período neolítico da Europa, pois é nítida a diferença em relação à estatura, pois estes agricultores do período neolítico eram menores, os crânios menores, e uma estrutura óssea mais leve em comparação à estrutura física dos povos da cultura Yamnaya. Que, conforme citei, com relação à sua alimentação ser ricamente proteica e suas ações físicas serem fortes e pesadas, possivelmente tenham dado esta conformação mais robusta aos Yamnaya. E talvez essa combinação de fatores de organização social, tecnológico, traços físicos reforçados, possibilitou a cultura Yamnaya se tornar uma cultura de pessoas incrivelmente bem-sucedidas no campo da dominação de outros territórios, ou seja, do processo de expansão, além das estepes, chegando à Europa Ocidental com outros povos associados. Entretanto, é importante destacar que diferentes regiões da Europa experimentaram diferentes níveis de interação com a cultura Yamnaya. No início do século XX, inclusive, imaginou-se que
eles haviam varrido das planícies em direção ao ocidente, conquistando tudo como fizeram outros povos antigos, como os citas da Idade do Bronze, por exemplo. Contudo, esta visão de grandes exércitos de cavaleiros, porém esse modelo de expansão militar só começa na Idade do Ferro, milhares de anos após a expansão dos povos da cultura iâmia. Por isso podemos destacar aqui que essa expansão foi algo muito mais complexo, pois houve no passado em diferentes interações em diferentes lugares e épocas. Fato que até hoje não é bem entendido. Então se precisa trabalhar muito mais nas pesquisas de arqueologia e de genética para conseguir entender como se deu essa expansão de fato. Mas sabe-se que grande parte da expansão do Mar Negro até as Ilhas Britânicas e o resto da Europa Ocidental foi impulsionado principalmente por homens jovens que deixaram seu clã para invadir e dominar outros povos ao longo de centenas de anos. Então sabemos hoje que os Yamnaya e seus descendentes substituíram e se fundiram com outros povos primitivos da Europa. Então esses guerreiros que andavam a cavalo no período da Idade do Bronze deixaram sua marca na cultura, na língua, na tradição das línguas que surgiram do indo-europeu e também no haplogrupo paterno principal da Europa, tanto oriental quanto da Europa ocidental. Se você é R1A ou R1B, por exemplo, você descende então do grande haplogrupo, ou seja, do macro haplogrupo R, que deu origem a essas duas divisões e de onde está relacionado à cultura Yamnaya. E sabemos hoje que são já mais de 100 milhões de homens portando este haplogrupo. Isto só no continente europeu, sem falar nos países que tiveram colonização patriarcal europeia, como é o caso do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália e assim por diante. Outros países que tiveram forte colonização europeia e que grande parte dos fundadores de linhagem paterna são europeus, como é o caso do Brasil, onde 75% dos homens têm como patriarca um ancestral europeu de linhagem patrilinear. Sendo assim, você homem, se você traçar uma linha da sua ancestralidade patrilinear, ou seja, da sua linha paterna reta, até 5.000 anos, você descobrirá que muito provavelmente a cultura Yamnaya tem alguma relação com a sua ancestralidade. Claro, se você for do haplogrupo R. Em especial aos subclados do R1b M269. E conforme essa árvore filogenética do R1b, do haplogrupo R, demonstra ali os clados pertencentes ao R1b 269. E conforme podemos observar aqui, o R1b M269 ele se subdivide em dois grupos, o grupo oriental e o grupo da Europa Ocidental. O grupo da Europa Ocidental é este em verde, com um maior número de clados e subclados. A minha linhagem do haplogrupo R1b M269 está na marcação em laranja, o HT35, que é onde está o meu clado, o Z2103, que pertence então ao ramo do R1b M269, conhecido também como modal armeno, que tem sua maior concentração, como o próprio nome diz, na região do Cáucaso, no país Armênia, que fica no Cáucaso, mas também no Oriente Médio, principalmente ao norte do Oriente Médio, na região do norte do Iraque, na Anatólia, nos Balcãs, em especial na Albânia, no sul da Grécia, com algumas frequências deste ramo também na Alemanha e no sul da Itália, em especial na Calábria. E conforme eu disse, pessoal, fiz esse vídeo em homenagem à minha linhagem patrilinear
e contando um pouco dessa história de mais de 5.000 anos. E aproveito para convidar você a se inscrever se ainda não se inscreveu,